Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro PET Resolve. Eu sou o Leandro Favaretto e hoje nós vamos resolver o segundo exercício da nossa lista de fenômenos de transporte. E conforme a gente for fazendo a resolução desse exercício, a gente vai dar uma relembrada na teoria de fenômenos de transporte das equações utilizadas. Vamos passar para o enunciado do nosso problema. Antes de nós começarmos a leitura, gostaria de comentar que esse exercício foi retirado do livro Mecânica dos Fluidos, Fundamentos e Aplicação, do Cengel, e o exercício é o número 6.24. Conforme a gente for lendo, a gente já vai trazendo aqui na parte inferior dos slides as variáveis importantes que vão ser utilizadas nos cálculos. Então, vamos lá. Essa aqui é a figura que o problema traz. E ele diz o seguinte: um cotovelo redutor é usado para defletir o escoamento da água a uma taxa de 30 kg por segundo. Ou seja, essa é a nossa evasão máxima. Em um tubo horizontal para cima de um ângulo de 45 graus da direção do escoamento enquanto acelera. Ou seja, esse ângulo aqui na saída é de 45 graus. Por fim, ele diz que o cotovelo descarrega a água na atmosfera. Então, a gente vai chamar a entrada de ponto 1 para facilitar e a saída de ponto 2. Então, conforme dito pelo enunciado, a pressão no ponto 2 é igual a 1 atmosfera. A área da seção transversal do cotovelo é de 150 cm² na entrada e 25 cm² na saída. Então, a gente já pode anotar aqui também as áreas das seções nos dois pontos. A diferença da elevação entre os centros da saída e da entrada é de 40 centímetros. Então, uma maneira que a gente pode escrever essa informação que nos foi dada é da forma Z2 menos E1, pois é a diferença na elevação entre os dois pontos. Aí já está aqui 0,4 metros. Por fim, eles nos fornecem a informação de que a massa do cotovelo e da água que há nele é de 50 kg. Então, a massa do nosso sistema é de 50 kg. Por fim, nós temos a pergunta do enunciado, que é: determine a força de ancoragem necessária para manter o cotovelo no lugar. Tome o fator de correção de fluxo do momento como 1,03. Esse fator de correção de fluxo de momento, alguns livros trazem como alfa e outros trazem como beta, mas se refere à mesma informação. Será utilizado nas equações. Ok? E a nossa pergunta é determinar a força de ancoragem. Então, vamos partir agora para o equacionamento. Vamos tentar entender que tipo de problema que é esse, que tipo de equações que a gente pode aplicar e que considerações que a gente pode fazer para facilitar a resolução desse problema. Tranquilo? Caso você não tenha entendido o enunciado muito bem ainda, convido você a pausar o vídeo, dar uma lidinha aí mais a fundo, tentar entender do que se trata. Mas basicamente é um escoamento de água que vem de uma certa tubulação e sai para a atmosfera. Aqui tem uma saída dessa tubulação. Esse cotovelo, ele colide com a água, então a água faz uma força nele e para ele não sair do lugar ele precisa fazer uma força, que é a força de ancoragem que a gente vai ter que calcular. Tranquilo? Então vamos passar para o equacionamento então. A pergunta nos diz: determine a força de ancoragem. Qual que é a grandeza que a gente vai utilizar para calcular essa força de ancoragem? Não é massa, não é energia, então a outra equação de conservação que existe, que é muito utilizada, além da de entropia, né, é a conservação de momento, ou momento linear, como é chamado em alguns livros. Tá? Então, a equação que a gente vai ter que utilizar, que relaciona momento, é a conservação do momento linear, também chamada de balanço de forças. Certo? Então, essa aqui é a equação. Basicamente, aqui a gente tem a somatória de forças no sistema, então a gente vai desenhar ali depois todas as forças que estão envolvidas nesse sistema. É igual ao momento que sai, ao fluxo de momento que sai desse sistema, menos o fluxo de momento que entra nesse sistema. Então, ela é uma equação que lembra aí balanço de massa, balanço de energia. Ela é bem simples. É claro, essa equação ela não nasceu pronta, assim, né? Ela teve toda uma dedução. Caso você esteja interessado nessa dedução para saber de onde ela veio, a gente vai passar ela junto, a gente vai deduzir ela junto no final do vídeo, tá? Depois da resolução do exercício. Agora, caso você não esteja interessado nisso, é mais fácil considerar essa equação como uma equação pronta mesmo. Então vamos passar para as considerações que a gente vai fazer para resolver esse problema. A primeira consideração é que a gente está em regime permanente, ou seja, não tem acúmulo. Ou seja, qualquer termo que for derivado do tempo vai ser igual a zero. A próxima consideração que a gente pode fazer é de que a água nesse sistema é um fluido incompressível. Ou seja, a densidade aqui no ponto 1 é igual à densidade aqui no ponto 2.
Na maioria das vezes isso é verdade, só varia para quando a temperatura na entrada é muito diferente da temperatura da saída, daí a gente não poderia fazer essa consideração. A terceira consideração que a gente vai fazer é de que o atrito entre o fluido e a parede é desprezível, ou seja, o ΔP relacionado à perda de carga desse fluido, ao atrito com as paredes, vai ser zero. A gente vai considerar somente o ΔP do sistema mesmo, que aqui a gente tem uma pressão 1, que mais para frente a gente vai calcular, e aqui a gente tem uma pressão 2. Apesar do meu ρ ter ficado parecido com o meu P, aqui é densidade e aqui é pressão. É claro que existe um ΔP aqui nesse sistema. A pressão 1 é diferente da pressão 2, porque senão não ia ter escoamento, concorda comigo? A água precisa ter uma pressão maior aqui e uma pressão menor aqui para conseguir escoar. É quase que nem temperatura. Para ter transferência de calor, a temperatura em um ponto tem que ser maior do que no outro ponto, porque senão o calor não consegue escoar. Certo, pessoal? Espero que tenha dado para entender por que a pressão no ponto 1 vai ser maior que no ponto 2. Vamos passar para a próxima consideração, então, de que a gente vai utilizar somente pressões manométricas. O que é pressão manométrica mesmo? Pressão manométrica é a pressão que está acima ou abaixo da atmosférica, tá? Então, por exemplo, no ponto 2, a gente sabe que a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. Como a gente vai considerar pressões manométricas, a gente vai considerar a pressão nesse ponto como zero. E a pressão 1 que a gente calcular, ela vai ser uma pressão além da pressão atmosférica. Convido você a resolver esse exercício usando as pressões absolutas mesmo, considerando a pressão no ponto 2 como 101,35 kPa. Não vai dar diferença no resultado, tá? Isso aí não importa muito. É parecido essa consideração que a gente está fazendo agora? Essa consideração que a gente está fazendo agora, ela é parecida com essa consideração que a gente vai fazer agora. O que nos interessa é somente a diferença de altura. Então, a gente pode considerar a altura no ponto 1 como zero. Então, aqui a gente considera a nossa altura referencial como 0 metros. E assim, a nossa altura no ponto 2 aqui vai ficar 0,4 metros. Isso vai facilitar bastante os nossos cálculos. Ok? Então, agora que a gente já fez todas as nossas considerações, já sabe que equação que a gente vai ter que utilizar. Todas as informações do enunciado estão aqui na esquerda, a figura está aqui em cima, caso você queira ter uma visualização do problema. Então, agora é só a gente passar para a resolução mesmo. A primeira coisa que a gente faz num problema de balanço de forças, balanço de momento, é desenhar as forças que estão envolvidas no nosso sistema. Então, vamos passar agora para desenhar as forças do nosso problema. A água está entrando com uma certa pressão aqui do nosso sistema. Então, essa pressão exercida nessa área de entrada exerce uma força, que a gente vai chamar de F1, que é a força de entrada da água. Obviamente, da mesma maneira, aqui na saída a gente vai ter uma força 2, relacionada com a força de saída da água, que nós vamos chamar de F2. Por fim, nós temos o peso do cotovelo junto com a água, que nós vamos chamar de W. A gente vai desenhar ele aqui no centro de massa do nosso sistema, mais ou menos onde a gente acha que é o centro de massa do nosso sistema. Vamos chamar de W. E por fim, por último, tem a força que o cotovelo faz para resistir a esse escoamento, para não sair do lugar, que é a nossa força de ancoragem. Eu vou desenhar ela para cá, para essa direção. Vamos chamá-la de F Anc. Certo? Pessoal, independente da direção que vocês desenharem esta força, o resultado vai dar o mesmo. Então, vocês podem desenhar ela para cá, ela para cá, ela para cá. No fim, nas contas, esse sentido errado que a gente considerar vai ser corrigido. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu apagar essa gambiarra aqui que eu fiz de desenhar as forças e vamos passar para uma imagem mais bonitinha. Aqui estão as forças desenhadas. Claro, vocês devem ter percebido que o F2 sumiu. Eu tinha desenhado o F2 e agora não está mais aqui. Não foi um erro meu, tá, gente? Por que que o F2 ele vai ser desconsiderado no cálculo? A gente sabe que a força exercida por uma pressão é pressão vezes a área. Como a pressão em 2 é zero, então vai zerar aqui e a força 2 não vai entrar na conta, tá? Só lembrar aqui da consideração que a gente fez de pressão manométrica. Claro, se você for fazer a conta com pressão absoluta, aí você vai ter que considerar a força 2. Mas aí no final ela vai se anular e a força de ancoragem vai ser a mesma.
Opa, olha só quem apareceu aqui. E aí, Zé do Pet, tudo bem? O que você tem para falar para a gente? Cuidado com os vetores e os referenciais? Ah, claro, Zé, eu estava esquecendo de falar. Ainda bem que o Zé lembrou aqui para a gente. Toda vez que a gente vai fazer um problema que envolve força e vetores, a gente precisa definir um referencial. Então, qual que vai ser o nosso sistema de coordenadas? Qual que vai ser a orientação? Tá? Então, nesse caso, para esse problema aqui, vamos considerar assim: o eixo x para a direita e o eixo y para cima. Espero que vocês lembrem disso lá da Física 1. Não sei se vocês lembram, mas enfim, é assim que a gente fazia lá nos exercícios de Física 1. Tranquilo? Agora sim, vamos continuar com a resolução do nosso exercício. Deixa eu apagar aqui o nosso referencial. Bom, pessoal, em um problema que envolve soma vetorial, muitas vezes é mais simples, é mais fácil a gente fazer primeiro um balanço para as forças na direção y, então, somatório das forças na direção y, e depois uma somatória das forças na direção x, tá? Aí depois a gente vai encontrar as componentes das forças Fx e Fy, e assim, a partir de um teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar a força final vetorial. Ok? Caso não tenha ficado muito claro, acompanhe o raciocínio com a gente. Primeiro, a gente vai fazer o balanço de forças para a direção x. Então, a gente vai incluir aqui, essa aqui é a equação do momento que tinha sido apresentada anteriormente. Aqui do lado esquerdo a gente tem a somatória das forças na direção x, e aqui do lado direito a gente tem os fluxos que entram e que saem de momento. Então, quais são as forças na direção x? A gente sabe que a força F1 ela está só na direção x, então ela vai entrar aqui. E ela está para a direita, né? Então ela vai ser positiva. Então a força na direção x é F1. Agora, quais são outras forças que estão na direção x? A força de ancoragem ela está inclinada, então ela tem uma componente na direção x e uma componente na direção y. Vou desenhar aqui FAY e FAX. Então, a gente vai ter que fazer menos essa componente x da força de ancoragem, menos FAX. Por que menos? Porque a gente está adicionando, a gente está considerando o sentido positivo do x para a direita e está considerando o sentido positivo do y para cima. Nós temos a seguinte equação. E agora, uma maneira para simplificarmos essa equação ainda mais. Já tinha comentado anteriormente, a força exercida por uma pressão é P vezes A, então F1 é P1A1, e assim a gente consegue simplificar a nossa equação. Algumas variáveis já foram dadas pelo enunciado, já estão aqui na parte esquerda do nosso problema. Entre elas, a vazão mássica e o fator de correção de fluxo de momento. Mas as demais variáveis a gente não tem, mas a gente consegue descobrir. Vamos lá. A gente não tem a pressão no ponto 1. Não temos. O que a gente pode fazer para encontrar ela? Aplicarmos a equação de Bernoulli, que a gente pode aplicar porque a gente considerou regime permanente e atrito entre o fluido e as paredes desprezível. Então, a gente pode fazer isso para encontrar P1. Para encontrar as velocidades V1 e V2, bom, a gente tem a vazão mássica e a gente pode encontrar a velocidade dividindo a vazão volumétrica pela área. Ok? Então, Q aqui no caso é a vazão volumétrica. E para encontrarmos o Q, que a gente não tem, a gente pode encontrar a vazão volumétrica a partir da divisão da vazão mássica pela densidade. E, é claro, só nos resta somente a densidade. E para fins de exercício, você pode considerar uma densidade razoável para a água. E para a resolução desse exercício, a gente vai considerar o valor de 1.000 kg por metro cúbico. Então, vamos descobrir todas essas equações que faltam para a gente conseguir encontrar a força de ancoragem em x. E aí, depois, a gente vai aplicar essas equações, essas variáveis que a gente acabou de descobrir para descobrir a força de ancoragem em x. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a vazão volumétrica. Então, a gente vai dividir aqui a vazão mássica pela densidade. Não se esqueçam de fazer um chiqueirinho com as unidades para ter certeza de que vocês estão obtendo o resultado da maneira correta. Então, a vazão volumétrica é de 0,03 metro cúbico por segundo. Agora, com essa vazão volumétrica, a gente vai descobrir a velocidade em cada um dos dois pontos, dividindo a vazão volumétrica pela área, tanto da entrada quanto da saída. Então, a gente divide Q por A1. Aqui a gente precisa fazer uma conversão da área
de centímetros quadrados para metros quadrados, e assim a gente encontra o valor de 2 metros por segundo da entrada. Na saída, a gente faz essa mesma divisão, só que com a área da saída, e a gente encontra que a velocidade 2 na saída é de 12 metros por segundo. Agora a gente consegue utilizar a equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli ela parece bem grande no início, mas frequentemente a gente aplica várias simplificações, inclusive que é o que a gente vai fazer agora. Como a gente considerou anteriormente que Z1 era zero, a gente vai cortar esse termo da equação. O P2 também é zero, então a gente vai cortar esse termo aqui da equação também. E essas são todas as considerações que a gente precisa fazer. Então a gente vai isolar o P1 dentro dessa equação, porque é o que a gente está tentando descobrir para conseguir jogar na nossa fórmula aqui do momento e encontrar a força de ancoragem. Então é isso que a gente vai fazer agora. Isolando o P1, a gente tem essa equaçãozinha aqui, e depois que vocês aplicarem, vocês vão descobrir que o P1 é 73.923 aproximadamente pascais aí. Lembrando que essa pressão ela é manométrica, ok? Mais ou menos, para quem quiser ter uma noção aí, isso é mais ou menos 0,7 atm. Então, uma pressão um pouquinho acima da atmosfera aí. Tranquilo? Agora ficou bem fácil. Com todas as velocidades e a pressão 1, a gente consegue aplicar diretamente para encontrar a força de ancoragem em X. Uma coisa que a gente precisa destacar é que a velocidade que a gente vai utilizar na equação, antes estava na forma vetorial, né? Assim, a velocidade em cada um dos pontos vetorial. Mas é claro que a velocidade ela tem componentes, assim como as forças. Elas têm uma componente na versão x, ou melhor, no eixo x, e uma componente no eixo y. Para o caso da velocidade 1, toda a sua velocidade está concentrada no eixo x. Então, a velocidade no ponto 1 na direção x é a própria velocidade no ponto 1. Entretanto, a velocidade no ponto 2 está um pouquinho inclinada. Tá? Então, para encontrar a componente, a gente vai precisar fazer a decomposição desse vetor. Trouxe aqui um triângulozinho para deixar bem visual a decomposição do vetor que a gente vai utilizar. Ok? Então, aqui a gente tem o V2. A gente sabe que esse ângulo... A gente sabe que esse vetor V2 ele tem um ângulo θ, assim a componente na direção x é V2 cosseno de θ, e a componente na direção y, aqui está errado, aqui é y, é V2 seno de θ. Ok, pessoal? Então, para que eu falei tudo isso? Para saber que essa V2x, que é o que a gente vai aplicar aqui, é V2 cosseno de θ. Então, a gente consegue aplicar todas as coisas que a gente precisa, estão aqui na parte da esquerda, a gente joga aí na equação. Por questões de espaço e tempo do nosso vídeo, eu não trouxe aqui com as unidades, mas eu recomendo fortíssimo, quando você for fazer, utilizar as unidades para ter certeza de que você não está errando, ok? Para ter certeza que no final a força vai sair em Newton ou em kilonewton, dependendo da base que você utilizar. Então, nós podemos plugar todas as variáveis que nós temos e nós conseguimos descobrir a força de ancoragem na direção x. A partir de algumas simplificações, aqui a gente consegue chegar no resultado de que a força de ancoragem na direção x é 908,46 newtons. Agora, vamos calcular as forças em y, na direção do eixo y. Então, nós sabemos que as únicas duas forças que têm componentes na direção do eixo y são a força de ancoragem, que tem uma força na direção do eixo y, conforme está sendo apontada aqui na figura, e a força W, que é a força do peso do cotovelo e da água junto, que é de 50 kg, conforme foi dado pelo enunciado. Então, nós temos para cima, ou seja, na direção do eixo y para cima, conforme a gente tinha decidido na nossa convenção, nós temos a força Fy, e para baixo, ou seja, negativo, nós temos a força W. Então, a gente pode colocar essas duas forças em módulo na equação. Então, as únicas forças são a força de ancoragem Y e o peso W, negativo porque está para baixo. Quanto ao momento, aqui falta o alfa, que é o fator de correção de momento. Acabei esquecendo de colocar isso aqui na equação, mas aqui em cima também tem que estar multiplicado por alfa, que é o fator de correção de momento. Quanto ao momento, as velocidades, elas também são vetoriais. Então, assim como na segunda parte a gente teve que considerar a componente x da velocidade na saída, aqui a gente vai ter que considerar a componente y da velocidade na saída. A gente não tem que considerar a velocidade
em 1 na direção y, porque a gente sabe que essa velocidade é zero. Afinal, a força aqui, a velocidade, ela está somente na direção do eixo x. Então, agora a gente pode substituir os valores nessa equação. Para descobrir o peso W, a gente multiplica a massa do cotovelo e da água pela aceleração da gravidade, que é g, 9,81 ou 9,8. E assim a gente consegue descobrir o módulo da componente vertical da força de ancoragem. E assim, com a força em x e a força em y, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar a força resultante de ancoragem no cotovelo. Então, a gente pega esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado, extrai raiz e assim a gente consegue encontrar o módulo da força resultante de ancoragem do cotovelo. E assim, agora a gente consegue calcular a direção dessa força de ancoragem, com base nas suas direções em y e em x. Para fazer isso, a gente usa a função tangente a menos 1, ou arco tangente, para conseguir encontrar o ângulo de inclinação dessa força. A gente divide a força em y pela força em x, a gente consegue encontrar a direção. Então, esse ângulo aqui que a gente encontrou de 39 é esse ângulo φ que eu estou desenhando na figura. Certo, pessoal? Então, nós já encontramos o módulo da força, o sentido e a direção. Portanto, o exercício está finalizado. A gente já determinou completamente qual que é essa força de ancoragem do cotovelo. A partir de agora, eu vou partir para a dedução da equação da conservação do momento linear, que é para explicar um pouquinho mais a fundo de onde que vem aquela equação que a gente utilizou lá no início do exercício para conseguir resolver o nosso problema. Certo? Caso você não tenha interesse, você pode pular direto já para o final do vídeo. Não será uma parte muito longa. Ok? Então, dando continuidade, agora a gente vai partir para a dedução da equação da conservação do momento linear. E a primeira equação de onde a gente vai partir para fazer essa equação é o teorema de transporte de Reynolds, que também é abreviado somente de TTR. O teorema de transporte de Reynolds, ele diz com relação a uma propriedade B, que é uma propriedade extensiva do sistema, e uma propriedade Bzinho, que é uma propriedade intensiva do nosso sistema. Então, substituindo alguma propriedade ali em B, você consegue encontrar diferentes equações de conservação. Ele é como se fosse a equação universal das conservações de uma determinada propriedade extensiva. Então, se você substituir B pela massa, a gente chega na conservação da massa, ou seja, equação do balanço de massa. Agora, se B for a energia, a gente chega na primeira lei da termodinâmica. E agora, se B for a entropia, a gente chega na segunda lei da termodinâmica, que é o balanço de entropia. Para o caso de momento, a gente vai fazer B ser mv, ou seja, o momento. Assim, Bzinho, que é o B pequeno, é a propriedade intensiva, que é somente a velocidade, o vetor velocidade. Ok? Então, é assim que a gente vai partir para escrever nossa equação da conservação do momento linear. Fazendo essas substituições, a gente chega nessa segunda equação, que é basicamente a primeira equação, só substituindo os bzinhos pelas definições que a gente acabou de chegar. Ok? Esse termo aqui da esquerda é o primeiro que a gente consegue simplificar. Como que a gente consegue simplificar esse termo aqui da esquerda? A gente pode partir da segunda lei de Newton, que é força resultante de um sistema é igual a massa vezes a aceleração desse mesmo sistema. Então, vamos escrever aqui que essa é a segunda lei de Newton. Foi visto por vocês lá na disciplina de Física 1. Então, como que a gente transforma a aceleração nessa derivada aqui? A gente sabe que o vetor aceleração, ele é a derivada temporal do vetor velocidade, porque a derivada de velocidade é a própria aceleração, é a variação da velocidade no tempo, que é a aceleração. Então, a gente consegue substituir essa derivada aqui e colocar ela no lugar desse vetor. Agora, a gente pode fazer essa substituição e, inicialmente, a gente poderia deixar a massa aqui dentro dessa derivada. Caso, como é na maioria das vezes, os sistemas onde a massa é constante, a gente poderia tirar esse m da derivada. Assim, é o único termo que ficaria em função da derivada do tempo é a velocidade, o vetor velocidade. Em alguns sistemas, a massa do objeto varia com o tempo.
e são sistemas com bastante aplicação prática na engenharia. Coloque aí nos comentários se você sabe qual que é esse sistema em que a gente tem uma variação temporal na massa, tá? Ou se você tem alguma curiosidade de saber qual que é, coloque aí nos comentários que a gente responde dando sim qual que é essa resposta, qual sistema que a massa varia no tempo, ok? Certo, pessoal? Então vamos dar procedimento na nossa dedução da equação da conservação do momento linear. Então a gente pode substituir, conforme a gente viu aqui na esquerda, que esse termo do lado esquerdo nada mais é do que o somatório das forças resultantes do nosso sistema, e a gente chega nessa equação aqui de baixo. Agora a gente vai passar para o próximo slide, e é onde a gente vai fazer algumas simplificações nessa equação. Mas antes, vamos analisar o que significam fisicamente cada um desses termos dessa equação de maneira conceitual. Então, nós já dizemos que esse termo aqui da esquerda nada mais é do que a somatória de forças que estão atuando no nosso volume de controle. Esse segundo termo aqui, que é o primeiro termo do lado direito, ele é a variação de momento no nosso volume de controle. Ou seja, se em função do tempo o momento dentro do volume de controle variar, então é aqui que a gente vai colocar essa variação, nesse termo dessa equação. Por fim, a gente tem o nosso último termo, que é o momento que está atravessando as fronteiras do volume de controle, tá, pessoal? Então, qualquer momento que estiver saindo do nosso sistema ou estiver entrando, vai ser representado por esse termo aqui. Então, é claro, a gente pode fazer algumas considerações para simplificar elas. A consideração mais simples que a gente pode fazer é de regime permanente, e aí assim a gente vai cortar todo esse termo de variação com o tempo aqui. E a segunda consideração que a gente pode fazer é considerando uma velocidade média na área das fronteiras. Ou seja, ao invés de a gente utilizar aqui o vetor velocidade, não sei se vocês se recordam, em uma tubulação, no escoamento de um fluido, que é a aplicação dessa equação na maioria das vezes, a gente tem um perfil de velocidade. Então, o vetor velocidade, ele varia conforme a área. Entende? Existe uma variação aqui do vetor velocidade conforme a área dessa tubulação. Mas se a gente considerar que, na verdade, não existe essa variação, que pode ser representada por uma velocidade média, então assim a gente consegue simplificar essa integral mais facilmente. Afinal, os termos todos que estão dentro dela vão ser constantes, e assim a gente consegue integrar. A única variável que a gente vai ter que integrar é a integral de dA, em torno do volume de controle. A integral de dA é A, que é a própria área em questão que está sendo integrada. Ok? Caso nós tivéssemos uma equação que relacionasse a velocidade com a área, aí sim nós poderíamos fazer uma integração mais complicada. Antes de darmos prosseguimento para o próximo passo, vamos falar sobre esse termo que está entre parênteses, que é o produto desses dois vetores, o vetor velocidade e o vetor normal, n'. O que significa esse vetor normal n'? Esse vetor normal n', ele é um vetor que ele é definido que para qualquer superfície ele vai estar apontando para fora dessa superfície. Então, por exemplo, nós temos aqui a entrada e a saída de uma tubulação. Então, a área de saída dessa tubulação, ela tem um vetor n' apontando para fora. E a área de entrada, a gente tem um vetor n' aqui também apontando para fora. Só lembrando que o módulo desse vetor ele é 1. A gente só está interessado no sentido. E o que significa multiplicar esse vetor n com o vetor velocidade? Quando a gente faz isso, a gente embute nesse termo, fica embutido dentro desse termo, o termo de saída e de entrada. Então, por exemplo, se aqui nós tivermos a saída de um fluido dessa tubulação, nós vamos ter o vetor velocidade apontando nessa direção. Vamos chamar aqui de V2. Então, o vetor V2 e o vetor n, eles vão ser paralelos. Aí, o seu produto interno, ou o seu produto escalar, não sei se vocês lembram de geometria analítica, o produto escalar de dois vetores é o módulo de dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eles são paralelos, o cosseno entre eles, o ângulo entre eles é 0 e o cosseno é 1. Portanto, fica apenas uma multiplicação dos dois módulos. Para o caso da entrada, é exatamente o contrário. O ângulo entre eles é 180 graus. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. Assim, V vezes N da entrada, a gente tem menos Vn. E é claro, se vocês lembrarem, a norma do vetor n é 1. Então, aqui a gente tem V somente e menos V. Aí, no caso, eu vou colocar 2 aqui para representar as saídas. E
1 para representar as entradas. Ou seja, o momento que estiver saindo, ele vai ser positivo no nosso sistema, vai ter a velocidade positiva, e o momento que estiver entrando, vai ter a velocidade negativa, vai ser um termo negativo no nosso sistema. Certo, pessoal? É assim que a gente vai conseguir considerar as saídas e entradas de momento ou de força no nosso sistema. Então, basicamente, esse termo que está dentro do entre parênteses é somente V. Colocando isso na equação, a gente chega nesse resultado aqui. Como as variáveis que estão aqui dentro são todas constantes, afinal, a gente considerou que é uma velocidade média, a gente pode tirar essas constantes da integral e a integral de dA é apenas A, como eu tinha falado anteriormente. E assim como eu disse agora recentemente também, o termo da saída é positivo e o termo da entrada é negativo, por conta da multiplicação do produto escalar desses dois vetores, V e N. E assim a gente chega na equação final, onde a gente fica em termos de ρVA aqui, e se você lembrar da equação da continuidade, isso aqui nada mais é do que a vazão máxima do nosso sistema, que é igual tanto para entrada e para saída, porque nós estamos em regime permanente. Então, nós temos, por fim, essa equação em termos, que é o balanço de força, em termos da velocidade média. Bom, pessoal, como eu tinha dito recentemente, nós consideramos uma velocidade média na área das fronteiras. E a gente sabe que nem sempre isso é verdade. Dependendo do perfil de velocidade que estiver escoando dentro da tubulação, o fluxo de momento ele pode ser um pouco diferente. Essa velocidade média não pode representar exatamente como que o momento vai ser transferido nesse sistema. Para fluidos não muito viscosos, com um perfil de velocidade bem, vamos dizer, bem linear, bem uniforme, aí a gente não precisa fazer essa correção. Mas para a maioria dos casos é interessante, a gente está se tratando de fluidos viscosos, é interessante a gente multiplicar o momento por algum fator de correção, que é aquele que eu falei lá no início do enunciado, que é alfa ou beta. Ele geralmente é de 1,01 até 1,05. Ok, pessoal? Por isso que a gente inclui esse termo, que na dedução a gente fez essa consideração de velocidade média. E assim a gente tem a equação que a gente usou para resolver o problema. Ok, pessoal? Então, eu fico por aqui, por hoje. Gostaria de agradecer você por ter assistido esse vídeo até o final. Gostou da resolução? Você entendeu? Essa parte de explicação da teoria da equação que foi utilizada foi interessante? Dê um feedback para a gente aqui nos comentários. E se você gostou, achou que deu para aprender bastante com esse exercício, com esse formato de resolução teórico-prática, compartilha com seus amigos, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que semana que vem a gente tem mais vídeo do PET Resolve. Ok, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima!